Essa é a nossa quarta aula do mini curso básico de Excel. E agora eu vou criar uma nova planilha aqui na nossa pasta de trabalho. Então eu vou clicar nesse maisinho e aí eu vou renomear. Eu vou chamar essa nova planilha de base de dados, porque aqui a gente vai começar a trabalhar algumas ferramentas do Excel. Então, nessa aula, eu quero falar contigo sobre como que funciona o filtro no Excel e vou aproveitar essa aula também para falar sobre validação de dados. Então, eu vou dar um pouco de zoom, clicar nesse maisinho aqui para chegar em 140%. Agora, eu vou fazer um ajuste das colunas dessa minha planilha. Então, eu vou selecionar A, B, C e D, as colunas A, B, C e D, e vou botar o mouse entre A e B. Poderia colocar também entre B e C ou entre C e D. E aí eu vou puxar e repara que aparecem duas medidas ali para mim. A primeira medida é a largura, tá lá, ó, 20,22, e também tenho ali pixels, ali, ó, 188 pixels. Então eu vou soltar mais ou menos em 200 pixels, só para ter uma medida padrão, e repara que essas quatro colunas ficam exatamente com essa medida. Então essa é uma forma de você ajustar a coluna das suas, a largura das suas colunas no Excel. Beleza. Então agora aqui na célula A1 eu vou colocar nome. Na célula do lado, a B1, eu vou colocar aqui a equipe. E aí na célula C1 eu vou colocar o sexo. E na célula D1 eu vou colocar uma quarta informação que vai ser a venda. Então é um registro de vendedores, eu estou fazendo do zero contigo, justamente para você entender qual é o passo a passo. Aqui eu vou colocar da A2 até a A10 alguns nomes. Então eu vou colocar aqui, ó, João, Luísa, Lira, Júlia, Alon, Amanda, Sérgio e o último nome vai ser Diego. Eu vou colocar aqui também Lúcia. Então são vários nomes, nomes de mulheres e de homens. Aqui na coluna B, na coluna de equipe, eu vou colocar a equipe que eles fazem parte. Então eu vou falar que o João faz parte da equipe. Então uma equipe de venda, por exemplo, a equipe amarela. Equipe amarela. E aí eu vou botar como equipe amarela também a Júlia e vou colocar como equipe amarela também o Diego. Já a Luísa faz parte da equipe verde. E agora eu vou colocar como equipe verde também, ó. Dei um Ctrl C para copiar o Alon e a Lúcia. E o Lira vai fazer parte da equipe vermelha. Então eu estou construindo isso aqui junto contigo porque vai ser útil para as próximas aulas. Repare que eu coloquei, então, alguns como equipe amarela, alguns como equipe verde, alguns como equipe vermelha. E agora eu vou preencher o sexo de cada uma das pessoas. Então, eu chegaria aqui na célula C1, né, C2, na verdade, João, o sexo do João, masculino. Masculino. O sexo da Luísa, feminino. E aí poderia continuar preenchendo um por um, só que daria o trabalho de ter que escrever cada um. Lira, masculino de novo. Júlia, feminino de novo. E aqui eu queria te mostrar a primeira ferramenta que eu preparei para essa aula, que é a ferramenta validação de dados. É o seguinte, você seleciona as informações onde você quer que essa nova função do Excel funcione. Você já vai entender o que ela faz. Então, nesse caso, de C2 até C10, selecionei essas células. Agora eu venho dentro de dados, está lá dados, e procuro pela ferramenta validação de dados. Eu vou botar o mouse para você ver, ela fica bem aqui. Eu tenho esse certinho verde e esse proibido vermelho. É a validação de dados. E o que que essa ferramenta faz? Olha que bacana. Só de colocar um mouse ali em cima de validação de dados, o próprio Excel já me dá uma explicação do que essa ferramenta faz. Escolha em uma lista de regras para limitar o tipo de dado que pode ser inserido em uma célula. Por exemplo, você pode fornecer uma lista de valores, como 1, 2 e 3, ou permitir números maiores do que 100 como entradas válidas. Então, repara que só de colocar um mouse em cima da ferramenta, o Excel já te dá uma pequena explicação do que ela faz e isso pode ser muito útil. Por exemplo, essa ferramenta aqui, que é o preenchimento relâmpago. Repara que ele mostra, numa breve explicação, o que o preenchimento relâmpago faz. Então, você consegue fazer muita coisa no Excel só explorando, esbravejando, colocando o mouse em cima e lendo a própria explicação que o Excel faz para você. E testando também, isso é muito importante. Mas vamos lá, validação de dados. E aqui aparece essa caixinha para mim. Eu não vou entrar em cada detalhe da caixinha, porque eu acho que não é necessário para esse momento de introdução ao Excel. Só vou te mostrar uma aplicação prática dessa ferramenta validação de dados. Eu quero que nessa lista selecionada só entrem alguns valores.
Então, aqui no permitir, eu vou tirar o qualquer valor e vou pedir para ele o seguinte, ó, eu vou te dar uma lista de nomes. Você só pode deixar aqui dentro, da onde eu selecionei, entrar o que tiver nessa lista de nomes. Então, eu vou escolher a opção lista, permitir lista. E aqui em fonte, eu vou escrever masculino, ponto e vírgula, feminino. Masculino, ponto e vírgula, feminino. Aqui no alerta de erro, eu posso escrever uma mensagem para quando a pessoa tentar escrever alguma coisa diferente de masculino e feminino, aparecer aqui no alerta de erro. Então, eu deixo aí como uma sugestão para você, como um desafio, brincar com o alerta de erro. Escreve um título, a mensagem de erro, mas por enquanto vamos deixar só masculino e feminino. Vou dar um OK e olha que interessante. Agora, quando eu coloco aqui o mouse em cima de C4, no Lira, aparece a setinha para baixo. E aí, quando eu clico na setinha, tá lá as duas opções, masculino e feminino. E aí, o preenchimento fica muito mais rápido e mais seguro. Isso porque eu não corro o risco de escrever uma palavra errada. Então, uma outra coisa muito legal sobre essa validação de dados é que ao invés de pegar o mouse para clicar na setinha e escolher o feminino, você poderia fazer isso com o teclado. Então, eu estou aqui, por exemplo, na célula C6, a célula onde eu vou colocar o sexo do Alon. E aí, o Alon é sexo masculino. Ao invés de pegar o mouse, clicar na setinha e tudo mais, eu vou simplesmente pegar os meus dedos e apertar ao mesmo tempo. Alt, tecla para baixo. Alt, tecla para baixo. Então, se eu apertar Alt, tecla para baixo, repara que aparece aqui as duas opções. Eu vou escolher masculino, Enter. Agora eu dou Enter, vou para a célula de baixo. Amanda. Alt, seta para baixo. Feminino, Enter. Vou para a célula de baixo. Atualmente, tem algumas empresas que colocam aqui uma outra opção no sexo. Então, tem masculino, feminino e outros, se a pessoa não se identificar com nenhum dos sexos. Então, você poderia fazer essa mudança. Selecione as informações, vem aqui em validação de dados, e aí na fonte, ponto e vírgula, você poderia colocar aqui outros. Repara que não precisa de espaço. É só você colocar primeira informação, ponto e vírgula, que é o separador. Segunda informação, ponto e vírgula. Terceira informação, e aí você dá um OK. Repara que agora ele já atualiza. Então, eu tenho masculino, feminino e outros. Então, eu vou colocar aqui o Sérgio como masculino. Vou colocar o Diego, ó, o teclado, Alt, seta para baixo, masculino. E Lúcia, feminino. Beleza. Coloquei aqui o sexo. E agora eu vou usar a mesma validação de dados para colocar as vendas. Então, seleciono aqui as células, validação de dados. Aqui em permitir, eu vou falar que eu quero números, né? Números inteiros. E o mínimo vai ser 0 e o máximo vai ser 100 mil. Então, ninguém vendeu mais do que 100 mil, entre 0 e 100 mil. Então, agora eu vou colocar valores aleatórios aqui nas vendas. Então, eu vou colocar, por exemplo, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 8 mil. E aí eu sugiro que você faça esses mesmos números na sua planilha, para a gente ter o mesmo resultado. 5 mil, 12 mil, 20 mil e 25 mil. Então, repara que são valores completamente aleatórios nas vendas. Vou selecionar esses valores que eu coloquei aqui, página inicial, e aqui dentro da formatação de número, eu vou escolher a opção moeda. Então, moeda, vou apertar na setinha que está aqui, a setinha azul para a direita, para diminuir o número de casas decimais, e vou colocar todo mundo centralizado ou todo mundo à esquerda, aqui no alinhamento. Então, são só pequenas coisinhas que eu fiz. Selecionei, vim aqui em moeda à esquerda. Agora, eu vou selecionar os títulos, clicar aqui em dados. Dentro de dados, eu venho na ferramenta filtro. E o legal é que agora, usando a ferramenta filtro, eu consigo encontrar as informações de forma mais apurada. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui na célula do filtro, que eu acabei de colocar, apertando em dados e filtro, C1, e aí eu escolho ver só quem é do sexo masculino. Selecionar tudo, eu tiro todo mundo, masculino, OK. E aí eu consigo ver só as vendas de quem é masculino. Se eu quiser limpar isso, eu venho aqui em limpar e desfaço o filtro. Minha sugestão, brinca à vontade com esses filtros. Clica na setinha, por exemplo, de equipe ou na setinha de venda e vê quais são as opções que tem aqui, ó. Filtro de número, classificar por cor, classificar do maior para o menor, do menor para o maior. Vai brincando com isso para entender como que funcionam essas informações. Quando acabar de brincar, você vem aqui em limpar, que ele deixa de fazer as filtragens. Bom, te mostrei então a validação de dados, te mostrei usando um exemplo de texto, né, de lista e um exemplo de números inteiros, te mostrei também como que você coloca o filtro no Excel para tirar, é só clicar de novo aqui em filtro, repare que ele some, e na próxima aula eu vou te mostrar outras ferramentas.
Então, como eu tenho falado sempre, não perde tempo não, clica logo aqui embaixo, seleciona a próxima aula para a gente aprender cada vez mais e mais. E lembra de ir além do que eu ensinei na aula. Então, eu falei um pouquinho sobre validação de dados, veja outras opções, seja um pouco curioso. Eu falei um pouquinho sobre filtro, mexe um pouquinho aqui para ver como que isso funciona. É muito importante você ter essa curiosidade dentro de você para conseguir entender melhor cada vez mais sobre Excel. Na próxima aula, novas ferramentas, então dá play logo, não perde essa oportunidade. Vamos, 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 vamos!